Voltamos com a notícia de frente. Olha, a gente vai voltar agora a conversar ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai trazer para a gente os dados atualizados da Covid-19 em Mato Grosso. João? Nayara, o estado que infelizmente voltou a registrar um número alto de mortes, viu? 47 pessoas perderam essa batalha para o coronavírus nas últimas 24 horas aqui no estado de Mato Grosso. E agora na tela a gente coloca para você os números totais do coronavírus. Aqui no nosso estado você acompanha casos confirmados 366.948 até o momento. Pessoas que morreram, infelizmente, até agora. Estamos chegando ao número triste de quase 10 mil mortes, né? Neste momento, 9.948 óbitos. Pacientes que se recuperaram da Covid-19, 347.036. Pessoas internadas neste momento, curando o coronavírus, 1.576. Agora em isolamento, pessoas que estão se cuidando em casa, em isolamento, 8.332 pessoas. A ocupação de UTI na rede pública está da seguinte forma: pouco mais de 87%, 87,4%. De enfermaria, 42%. A gente vê que está abaixo dos 90% a ocupação, mas isso chama muito a atenção porque tem variado bastante. E o que vem chamando muita atenção mesmo é o número de mortes aqui no nosso estado. Para finalizar, Nayara, o que vem chamando atenção demais nas ruas aqui de Cuiabá, principalmente, eu utilizo, na verdade, o Parque das Águas para pedalar durante a semana e mais aos finais de semana. O que vem me chamando a atenção sempre é isso daqui. Pedir para o Valdeir Moraes mostrar e também o Tarcísio. Olha só, é isso. Máscaras jogadas, dispensadas nas ruas, nos parques, não só máscaras de pano, como também as máscaras descartáveis. A gente tem que alertar, tem que falar que isso é um risco muito grande, porque se uma máscara dessa daqui está contaminada, alguém coloca a mão, ou uma criança pega, põe no rosto, a gente não sabe a reação da criança, isso pode trazer um perigo muito grande. Portanto, não só nas ruas, mas nos parques também, eu tenho visto e notado muito esse descarte irregular. E isso, além de não fazer nada bem para a natureza, não é, deixar também a cidade toda suja, também traz um risco muito grande com relação à saúde, né, Nayara? Volto com você. Pois é, João, na verdade é lixo, né? Tem que estar no lixo. Se a pessoa não quer mais a máscara, tem que jogar no lixo, não na rua, ficar sujando a cidade. Essa que é a grande verdade, né? Obrigada, João, pelas suas informações. Bom, vamos falar agora de, primeiro, CPI aqui dos medicamentos. Essa que está, né, a passos de, pode nem falar tartaruga, está mais lento. A pressão na Câmara de Vereadores de Cuiabá continua. É que ainda não foram definidos, uma semana após a criação, 2 semanas após o escândalo dos medicamentos vencidos, não foram definidos os membros da CPI do medicamento. E outras polêmicas também em torno do assunto já ganham peso. Vamos conferir com a Luciana Gavilha. Existe uma guerra interna na Câmara de Vereadores justamente para finalizar todo o processo em relação aos nomes que vão compor a CPI dos medicamentos. A única certeza é que o presidente é quem apresentou o requerimento, o vereador Lilo Pinheiro. No entanto, a briga é para a escolha do relator e também do membro. O vereador de oposição, Pacola, chegou a fazer um ofício para o presidente da casa, Juca do Guaraná, solicitando que o nome dele fosse apresentado na reunião de colégio de líderes para que ele pudesse ter a chance de ser relator. No entanto, existem rumores de que interferências do Palácio Alencastro possam estar atrapalhando a composição desses nomes. É que a prefeitura não tem interesse de que a composição dessa CPI seja praticamente formada por opositores, mas que tenham vereadores da situação. Na realidade, o presidente da casa, Juca do Guaraná, nega essa interferência
e até mesmo o vereador Luiz Fernando, que pode ter sido apontado como o principal nome para ocupar a relatoria. Uma das justificativas é de que o vereador Luiz Fernando ocupa a terceira maior bancada da casa, portanto, teria direito a ter o nome dele também por ser médico e ter conhecimento de toda a estrutura de saúde. Eu hoje represento toda a questão da área da saúde. Aqui não existe nenhum parlamentar e gostaria eu muito, doutor Luiz Fernando, que estivéssemos aqui mais médicos, mais enfermeiros, dentistas. Então, vendo essa situação, que é uma situação ao qual vem de acordo a área que eu conheço, que eu vivencio há 20 anos como médico, eu já fui convidado, sim, para ser relator. Estamos avaliando essa possibilidade. É algo que realmente precisa ser esclarecido à população cuiabana, a essa Casa de Leis, a questão desses medicamentos vencidos. O vereador Luiz Fernando descarta que existem interferências e que ele faria um trabalho independente, mesmo sendo vereador da base aliada do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Independente de base, oposição ou independência nessa Casa de Leis, eu vejo que todos nós, os 25 vereadores aqui escolhidos pela população cuiabana, são importantíssimos, é a voz do povo. O presidente Juca do Guaraná nega dois fatos: de que o vereador Pacola tem encaminhado esse ofício, ou então, pelo menos, não tenha chegado até ele, mesmo que pode estar já até mesmo na Procuradoria-Geral. E outro fato é de que o próprio presidente da casa poderia convocar uma sessão extraordinária, uma reunião extraordinária do Colégio de Líderes para esta quarta-feira, já que a reunião do colégio acontece todas as segundas-feiras. Mas ele disse também que não recebeu nenhum requerimento para que possa realizar uma reunião extraordinária, ou seja, o mais rápido possível. O líder reúne-se todas as segundas-feiras e tão logo o processo volte à presidência, nós vamos estar chamando os colegas, os líderes de partido, para que nós possamos estar discutindo e estar nomeando, de fato, a comissão da CPI. A CPI dos medicamentos tem como objeto de investigação medicamentos encontrados já vencidos no centro de distribuição de Cuiabá. A quantidade de medicamentos seria exorbitante e o custo de muitos elevado. A exemplo de um medicamento específico para pacientes com Covid, com um custo de R$20 mil. O vereador apontado possivelmente como o relator disse que considera essa situação extremamente grave. Desde que nos inteiramos dessa situação, por ser não só vereador, mas ser o presidente das duas comissões de saúde dessa casa, a nossa equipe já está debruçada em cima dessa situação para realmente avaliar todos esses contratos, quando que foram feitas as compras desses medicamentos e punir a quem a rigor da lei. Então, por enquanto, permanece o impasse se vai haver ou não a antecipação da reunião de colégio de líderes, que vai definir os membros da CPI dos medicamentos vencidos. Bom, e aí? Tem uma pergunta. Com Guaraná ou Coca-Cola? A pizza? Não, é a pizza. É a pizza, gente. Não, a pizza já está decidida. Olha, É sempre com assim. A todo... pizza já está decidida. Esse é o ponto. Não tem né? o que O vereador discutir. Marcos Pacola, que foi um dos denunciantes daquele escândalo, né? Daquela vergonha dos medicamentos vencidos, que os representantes da prefeitura, né, tentam minimizar, porque eles, olha, a empresa acabou de assumir, né, e assumir no ano passado, e tem medicamentos vencidos há 2, 3 anos, ou seja, já começaram passando a mão na cabeça da empresa responsável por guardar, por controlar aqueles medicamentos que estão lá. Empresa que já recebeu mais de 5 milhões de reais. E tiveram que reduzir o contrato dela. Era de 19 milhões, reduziram para 9. Ué, espera aí, como que reduziram 10 milhões de reais de um contrato de 19? O que é que queriam fazer com esses 10 milhões de reais que estavam sobrando, né? Então agora é o seguinte, no caso da CPI aí, já está definida que é a pizza. Porque é o seguinte,
O vereador Marcos Pacola vai ficar no máximo, como membro dessa CPI, né? Vai ter um vereador da oposição como membro. Aí é o seguinte, a bancada de sustentação lá do prefeito Emanuel Pinheiro fica com a presidência e fica com a relatoria. Exato, acabou. Pronto. Morreu. Acabou. Né? Acabou. Aí é o seguinte, aí eles decidem tudo o que vai acontecer. Bom, é sempre assim. Esse filme nós já assistimos, né? Nós assistimos esse filme aí lá na CPI do Paletó, né? Quando Exatamente. tinham lá vereadores, né, que agiam como vassalos do Palácio Alencastro, não é isso? Por isso que ele chamou a Câmara, é um puxadinho do Palácio Alencastro e a história vai se repetir. Você já virou assim. piada essa CPI, Haroldo. Mais de uma semana que ela foi criada e não tem nem membros, não tem nada. Tem mais de 2 semanas dessa E o vereador Juca do Guaraná, o presidente da Câmara, está fazendo o quê? Quando ele adia a decisão, ele está servindo a qual interesse? A qual interesse o presidente da Câmara, Juca do Guaraná, está servindo quando ele fica adiando uma decisão? Né? Porque ele adiou. Por quê? Porque na segunda-feira a bancada de sustentação estava em menor número, me parece que lá no Colégio de Líderes. Aí é o seguinte, não dava para decidir, porque tinha um risco, né, da oposição acabar pegando um cargo importante lá nessa comissão parlamentar de inquérito. Mas e aí turma treme na base, porque é o seguinte, olha, ainda não se falou, não se colocou assim, não se apontou o culpado por isso, né? Mas que tem culpado, com certeza tem. Exatamente. Porque senão não iria vencer o prazo de validade de milhares de medicamentos. Né? Mas é sempre assim, você tem um escândalo que é um escândalo nacional, em meio a uma pandemia como essa, medicamentos vencidos, pá, atinge lá a sociedade. Todo mundo fica indignado. Oh, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Que absurdo, tá entendendo? Imediatamente, né, os protetores do Executivo saem em defesa do Executivo e começam a achar um caminho para inventar razões para criar um abafa-abafa do problema para poder blindar os responsáveis. É sempre assim com relação a essas histórias que nós já conhecemos. Aí o tempo vai passando, conversa vai, conversa vem, entra advogado, sai advogado, logo, logo isso cai no ostracismo mais uma vez. É para falar de CPI? Então vamos falar de CPI, independente lá da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Vamos lá. CPI da Energisa, o que é que deu? CPI das cartas marcadas, o que é que deu? CPI da Copa, o que é que deu? Não dá em nada. Não dá em nada, Lúcio. A gente já conhece essa história há muito tempo. Tá entendendo? Não dá em nada. Eu já disse que nós temos escândalos infinitamente maiores do que esse. Esse é um grande escândalo, tá? Porque matou gente. Porque faltar insumo de kit de intubação é porque matou gente. Não tenha dúvida disso. Só que nós temos escândalos morais, escândalos éticos infinitamente maiores que esse, que até hoje não foram apurados. Está num silêncio absurdo isto. Está entendendo? E aí a gente tem que lidar com uma situação como essa, inclusive debater sobre um assunto que vai dar em uma pizza gigante. Agora, o mais importante, os eleitores do presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Juca do Guaraná, precisam saber exatamente o tamanho da pizza, o tamanho da pizzaria que o seu vereador que foi eleito, que hoje é presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, está criando naquela Casa de Leis. Isso é muito importante para que você não erre novamente, né? E insista nisso, porque senão você está sendo conivente exatamente com um escândalo desse nacional. É isso. E a gente fala agora de uma outra CPI, que é a CPI da Covid. Ontem eu vi o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele deixou claro para os senadores as divergências que teve com o presidente Jair Bolsonaro na condução do enfrentamento da pandemia. Confira na reportagem. O primeiro depoimento à CPI foi do ex-ministro da Saúde, que comandou a pasta no início da pandemia. Mandetta foi demitido pelo presidente Bolsonaro em abril do ano passado. O senador Ciro Nogueira lembrou a recomendação de que as pessoas infectadas só procurassem ajuda médica se ficassem sem ar, o que os governistas consideram um erro da gestão Mandetta. O senhor não acha que essas recomendações suas foram fundamentais para atingirmos esses exorbitantes números de mortes no nosso país? De cada 100 pessoas, senador, 85 vão evoluir bem. Vão fazer formas leves, muitas vezes formas de espirro ou assintomáticas. E vão sair tomando chá, vão sair da maneira como a gente se trata. 15% vão ter algum grau de complicação. Desses 15%, você vai ter um número aproximadamente de 90% que vai ser forma moderada, não vai precisar intubar. E 5% vai evoluir para intubação. Eu só fui no que eu tinha
em cima da minha mão, em cima da mesa, o que é ciência, o que está na Organização Mundial da Saúde. A realização do Carnaval do ano passado também foi questionada. Por que o senhor não falou com o presidente, não pediu de alguma forma aí para que as pessoas não realizassem, as prefeituras, os estados não realizassem o Carnaval no Brasil, ministro? Bom, primeiro, com o presidente, com certeza não teria sido o mais fecundo. Agora, a gente seguia nesse momento, senador Girão, as recomendações da OMS. A OMS não mandou fechar voos da China. As feiras de negócios continuaram a acontecer. Expressamente ela dizia que não era para fazer restrição de movimentação. O ex-ministro relatou várias das divergências com o presidente. Segundo ele, Bolsonaro recebia orientações de outras pessoas que ele não sabia quem eram, inclusive na defesa da cloroquina para combater a pandemia. Mandetta disse que o governo queria alterar a bula do medicamento e citou uma reunião no Palácio do Planalto. Esse dia foi... havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso... não. Mandetta disse que o certo seria fazer uma campanha nacional pelo distanciamento social logo no início da pandemia e que recomendou isso a Bolsonaro. Não havia como fazer uma campanha, não queriam fazer uma campanha oficial. Era muito constrangedor até para o ministro da Saúde poder ficar explicando se nós estamos indo por um caminho e o presidente estava indo por outro. O depoimento de Luiz Henrique Mandetta não trouxe nenhuma informação nova aos senadores. O próximo vai ser amanhã, às 10 da manhã. A CPI vai ouvir Nelson Teich, que substituiu Mandetta, ficou somente um mês no cargo e pediu para deixar o posto. O general Eduardo Pazuello, que deixou o ministério em março, não será mais ouvido amanhã. Ele teve contato com 2 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Senadores da comissão chegaram a discutir se o depoimento poderia ser mantido de forma online, mas por unanimidade, reagendaram a convocação para o dia 19 deste mês, de forma presencial. E esse assunto é destaque do Haroldo Arruda Júnior. Eu acredito que Teich tem muito pouco a dizer, né, com relação a essa questão da pandemia, pelo período que ele ficou, período bastante curto. Eu achava até que ele ia ficar mais tempo, né? O depoimento do Pazuello, que seria hoje, sem dúvida, é o mais esperado, por conta de supostos crimes de responsabilidade. Mas ontem foi ouvido Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro, um ministro que saiu absolutamente do ostracismo, né? Ninguém sabia quem era Mandetta, e foi assumir um cargo importantíssimo em meio a uma pandemia, que é ministro da Saúde, né? E claro que ele enxergou também, considerando o cargo, uma vitrine nacional para uma possível projeção política para 2022, e não foi diferente, a meu ver, em muitas ações que ele acabou tomando, até porque sobre ele tinha, sim, a prerrogativa de algumas prioridades, né? Ele deixou claro no seu depoimento que alertou o presidente Jair Bolsonaro logo no começo, por meio de uma carta. Eu li a carta na íntegra e realmente ele é muito claro, né, dizendo que algumas medidas precisariam ser tomadas, né, para que nós não tivéssemos uma situação difícil nos próximos meses. Mas ele mesmo deixou de tomar medidas importantes, inclusive por orientação da própria OMS, a qual ele cita por várias vezes no seu depoimento. A OMS sempre orientou como uma das primeiras medidas o trancamento ou controle de fronteiras. E em momento algum Mandetta fez essa solicitação ou tocou nesse assunto logo no início da sua gestão enquanto ministro. Deveria ter tocado nisso. E esse foi um dos pontos que levou, sem dúvida alguma, a um número consistente de pessoas contaminadas com a Covid-19 em nosso país, né? Não houve também nenhuma medida tomada pelo ministro Mandetta por conta do Carnaval. Poderia ter evitado, sabendo que a doença, que o vírus já estava tomando a Europa, de certa forma, né, nos Estados Unidos, poderia ter feito alguma coisa nesse sentido. Outro ponto também bastante cobrado foi com relação à testagem. Ele podia ter buscado, de certa forma, fazer mais testes em nosso país, importando testes, né, para que nós pudéssemos ter um controle maior sobre esta doença. E o mais grave de tudo foi a orientação, a meu ver, completamente absurda de procure
um médico a hora que você estiver realmente com febre e com falta de ar. Então, essa foi uma orientação sobre a gestão de Luiz Henrique Mandetta, que realmente, nesses casos específicos, já está comprovado que muitas pessoas perderam as suas vidas por conta disso. Sem imputar a ele o problema das mortes, muito menos ao presidente Jair Bolsonaro, que é inadmissível você... É perceptível que realmente o comportamento do presidente Jair Bolsonaro não é o dos melhores. E não é mesmo. Eu já disse aqui por várias vezes que ele poderia ter um comportamento diferente, mas muito longe de imputar ao presidente Jair Bolsonaro 400 mil mortes nesse país. Não tem absurdamente nada a ver. Por quê? Porque não é por conta exatamente de comportamento de presidente da República, claro que pode ajudar, né? Mas não vai resolver o problema por conta de mortes. Se fosse assim, nós teríamos menos mortes, por exemplo, na Alemanha, no Reino Unido, no Israel, teríamos menos mortes na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, e morreram milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo todo. Então, não é por conta exatamente de chefe de Estado. Claro que o comportamento dele é importante, mas não é fundamental. O fundamental e o que levou, sobretudo, à questão de mortes significativa em nosso país é o próprio comportamento da própria população, né? Que não tomou as medidas necessárias, não cumpriu, de certa forma, com as medidas de biossegurança, sabe? De manter o distanciamento, não ter festas clandestinas, né? Utilizar o álcool gel, utilizar máscara. Quer dizer, a grande culpada dessa história toda somos todos nós brasileiros. Quer dizer, o comportamento brasileiro não é um comportamento condizente exatamente para o enfrentamento de uma pandemia como essa. Tudo muito novo, tudo absurdamente muito novo, né? Então, e agora estão querendo jogar nas costas de um presidente da República 400 mil mortes. Eu, simplesmente, eu acho que não é esse caminho. Se houve, de certa forma, ocorreram crimes de responsabilidade, eu acho que deve ser apurado, né? Eu acho que as pessoas devem ser punidas, né? O crime de responsabilidade é algo muito grave mesmo, né? E dois depoimentos, pelo menos o depoimento do Pazuello é muito importante nisso tudo, porque justamente na gestão dele que houve aquela questão do problema de falta de respiradores, né? Das mortes em Manaus, e isso precisa ser apurado, a sociedade precisa ter acesso e precisa conhecer muito bem essa história toda, né? Então, Mandetta não é a pessoa mais apropriada, vamos dizer assim, para realmente trazer à luz crimes de responsabilidade, porque sobre esse prisma, até ele, enquanto ministro, acabou pisando na bola em vários momentos enquanto ministro, né? Você assistiu ontem? Assisti. Boa parte, não, porque você falou a questão do carnaval aqui, só para abrir um parêntese, do carnaval e também da orientação lá de procurar um médico. Ele explicou isso, ele foi questionado. Por que não frearam o carnaval? Ele disse que até o carnaval não tinha nenhum caso no Brasil e que a recomendação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, era não fechar fronteiras, era não fechar nada, não havia recomendação. E sobre essa orientação, também foi uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Tudo era muito novo, né, Haroldo? Você lembra da questão das máscaras, que acabou a máscara? E aí a orientação era, deixa as máscaras para os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, porque não tinha máscara, não sabia se podia usar a caseira. Eu acompanhei bastante ontem à tarde essa ida dele na CPI. Ele falou muito sobre essa questão de orientação, porque você falou em não colocar culpa, mas você falou em não colocar culpa no presidente, mas você está jogando as mortes para o ex-ministro. O ministro, se ele tivesse expertise suficiente, independente da vontade da OMS, que é uma instituição criminosa, é isso que você quer ouvir? É isso? A OMS é uma instituição criminosa. A OMS é uma instituição comunista. A OMS, ligada ao Tedros Adhanom, que é o presidente da OMS, foi omissa, juntamente você fala em não politizar o caso, você tá politizando. Não, eu estou trazendo exatamente para o problema, você me provocou. Você tem provas dessa instituição criminosa? Não, você prova isso, ou é o seguinte, ou é um discurso, essa é a leitura, ou é um discurso lá das redes sociais, né? O Tedros, dos gabinetes do ódio, né? Daqueles que negaram a ciência. Não, é só para entender isso, professor Haroldo, porque nós estamos falando aqui com pessoas assim que são muito esclarecidas, não é isso? Né? Tem os apaixonados, né? Agora é o seguinte, os nossos telespectadores são pessoas esclarecidas. Aí é o seguinte, Organização Mundial de Saúde, né? Um órgão ligado também à ONU, a Organização das Nações Unidas, o senhor fala assim, é uma instituição criminosa. Agora é o seguinte, a OMS não nega a ciência. E aqui no Brasil, essa CPI que está lá, é porque é o seguinte, teve um negacionismo.
né? Teve um negacionismo. Então, é uma acusação gravíssima, né? E a OMS omitiu. Só se diz que alguém é criminoso, né? Quando tem provas do crime que ele cometeu. Exatamente. Isso né? será aprovado pelo governo americano em breve. Em breve será aprovado pelo governo americano, Lúcio. Tá? Mas sem Porque Donald Trump dá para provar isso? Peraí. A OMS é uma instituição comunista, começa por aí. Começa uma instituição política comunista. Essa é a leitura que eu faço como cidadão brasileiro. Posso dar uma opinião? Essa é a minha leitura. Porque essa doença apareceu no dia 20 de dezembro de 2019, lá em Wuhan, na China. Foi notificado, as pessoas que notificaram esse vírus foram mortas pelo governo chinês, isso é claro, sumiram, desapareceram. A OMS demorou mais de 90 dias para notificar o mundo de que realmente essa pandemia passava de humano para humano. Isso é criminoso. Se ela tivesse notificado 30 dias, nós não teríamos essa pandemia que nós tivemos no mundo todo. Ela omitiu, ela foi omissa, a OMS, omitiu sim. A ONU vai chegar a essa conclusão e os governos vão chegar a essa conclusão, isso terá desdobramento e ela tem que pagar por isso. O Partido Comunista omitiu essas informações e até hoje os americanos sabem disso e o mundo inteiro sabe disso e a China tem que pagar porque ela fez. Tem que pagar porque ela fez ao mundo. É isso que eu estou dizendo. E ele, enquanto ministro, ele tinha que entender exatamente as movimentações, o líder é aquele que prevê o problema. Não é simplesmente ficar como marionete e atendendo orientações das outras pessoas, não. A Europa já tinha percebido exatamente esse problema. Já tinha percebido o problema e podia ter tomado uma decisão. Por falar em marionete, até o ministro das comunicações do atual governo é marionete também, não é? Ele mandando pergunta para não, mas você está mudando de assunto? Não estou mudando de assunto porque... eu estou falando uma coisa, estou pegando marionete. Não, eu coloco, depois você continua. Falando de marionete, o ministro das comunicações do governo Bolsonaro mandando perguntinha. Você está mudando de assunto? Tá bom, mas é o seguinte, você vai definir o que eu vou falar. Nós estamos discutindo a OMS e saúde. Gente, a OMS você já disse o seguinte, que é uma instituição criminosa. Você para mim é. Vai continuar repisando sobre isso? Eu vou pegar outro assunto. Não, o destaque é meu. Você já disse. Desculpa, tem que passar o recibo aí. Não é passar o recibo. Desculpa eu interferir aí no seu destaque. Eu faço no destaque, você faz uma intervenção no meu destaque, eu faço o contraponto seu. Aí você muda de assunto, você pula para comunicação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você falou de instituição criminosa faz horas. Nós estamos falando de ovo, você quer falar de galinha. Nem prova você tem, né? Isso é mais uma fake news. Não é fake news. É fake news. Não é fake news. É só você ler. Porque você não tem prova disso. Você não tem prova disso. Então é o seguinte, se você não tem prova, por enquanto, você não é verdade ler, o que você fala. E acompanhar as movimentações em cima exatamente dessa investigação. É simples. É simples, é só você ver exatamente tudo que foi construído. Eu não vou perder meu tempo em ler as fake news de determinadas redes sociais que são alimentadas por aqueles Por exemplo, que Carlos Bolsonaro queria participar de reunião de Covid no governo federal. O que é que ele queria participar? Peraí, o vereador Carlos Bolsonaro é o quê? Da saúde para participar dessas reuniões? Para quê? Para fazer alimentação lá negativa nas redes sociais? Termina seu destaque. É isso. Eu acho que é importante que apurem, sem dúvida alguma, a CPI da pandemia é importantíssima, né? Mantenho as minhas interpretações, as minhas leituras, as minas opiniões com relação à OMS, né? Quero deixar bem claro isso, né? Que houve uma pressão da China muito grande para que o presidente, que hoje é presidente da OMS, fosse colocado lá. Né? A China tem essa força política ainda no mundo todo, né? E as minhas convicções são essas, eu entendo dessa forma. E as leituras, Lúcio, as fontes que eu procuro, são fontes importantes. Eu leio jornais internacionais, sites internacionais e acompanho toda essa movimentação. Eu não trago para cá fake news. E se alguma dúvida paira no ar sobre aquilo que eu trago, eu tento, volto atrás, vou refletir sobre aquilo e vou trazer novamente. Então, o meu destaque era só para falar com relação à fala do Mandetta, mas foi bom. Deixa eu colocar aqui algumas participações. Entendo sua posição, mas o presidente tem culpa se isentou e não fez o distanciamento, no mínimo criminoso, a ação. Professor Haroldo, como sempre passando pano para o mito, criticando o Mandetta, responsável de tudo, e o negacionismo do Bolsonaro, diz Olívio. Aí tem aqui essa participação, parabéns, professor Haroldo, dura discutir com dois esquerdistas, Lúcio e Nayara, infelizmente a pura verdade.
Meu amigo, aí ele diz, né? O governo disse para não ter o carnaval e mesmo assim São Paulo, Rio de Janeiro, aí Salvador, Recife, o Brasil inteiro fez o carnaval. Imagina você parar uma festa bilionária. A gente bilionária traz dessa. questionamentos, perguntas. O problema é que está tão polarizado e politizado que se você questiona, você é de esquerda. Se você não questiona, você é de direita. Se você fica calado, você é de centro. Difícil, né? Eu só quero colocar mais um aspecto. Como jornalista, a gente tem o dever de questionar, sim, senhor. Eu E preciso trazer só fazer um verdades. convite. E trazer verdades, e não fake news. Deixa eu só fazer um convite ao telespectador, que eu acho que é importante. Existe uma série produzida por uma empresa chamada Sputnik, uma série, né, independente politicamente. Essa série, essa instituição, ela é independente completamente. Está disponível no Netflix uma série sobre a pandemia, como nasceu a Covid-19 e como é que as investigações estão acompanhando. É uma série. Você pode acompanhar isso, a evolução exatamente disso. Você vai exatamente conhecer a história, na gênese... É ficção? Não, é ficção? um documentário. É um documentário produzido pelo... Mas é ficção ou não? Não, é um documentário... É em cima da realidade? Em cima da realidade. Ou em cima das fake news? Não. Por exemplo... Não, peraí, você não deixou falar, Lúcio. No caso da OMS, só lembrei uma coisa. Lúcio. Na OMS, o Donald Trump tirou o financiamento da Organização Mundial de Saúde. Joe Biden voltou com o financiamento. E aí? O que é que os Estados Unidos vai denunciar da OMS com essa posição do Joe Biden? Então, você tem esse documentário. Depois da sua fala, a gente vai para o É um intervalo, documentário produzido pela Sputnik, que vale a pena você assistir, que você vai... São os médicos de Wuhan, laboratório, que dizem alguma coisa, alguns especialistas que estão investigando esse caso todo e demonstram exatamente isso, essa omissão criminosa por parte da OMS. E o que irrita é o negacionismo. O negacionismo vamos encerrar irrita. aqui, depois... Venha de onde ele veio, né? Entendeu? Vamos de onde veio. para o intervalo, 7h10. Vamos para um breve intervalo, na volta tem mais a notícia de frente.